Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Natália e hoje nós estamos iniciando a segunda aula do Movimento Aprender Mais. Sejam bem-vindos. Vamos lá? Então, hoje nós teremos uma sequência de atividades do livro EMAI, tá? Festas e campeonatos na escola. Atividades 18.1 e 18.2, que estão nas páginas 13, 14 e 15, tá bom? Então, podem abrir já o livro EMAI de vocês nas páginas 13, 14 e 15, que nós já vamos iniciar. Então, aqui, iniciando a sequência 18, festas e campeonatos na escola. Atividade 18.1. Para a festa da escola, a professora Débora confeccionou cartelas numeradas que serão distribuídas aos convidados. Complete a numeração das cartelas de acordo com a sequência. E aí? Até que número vocês estão sabendo contar, hein? Vamos ver? Aqui, olha, nós vamos iniciar a sequência do número 300. Vamos ver quem vai conseguir completar essa tabela do número 300? Pausa aí o vídeo e vamos completar as cartelas que estão faltando, tá bom? Tentem fazer sozinhos, tentem ler os números que já estão aí completados, depois vocês voltam aqui e nós vamos fazer juntos, certo? Então, vai lá. E aí, conseguiram? Conseguiram fazer a leitura dos números? Vamos ver, hein, pessoal? Então, só para a gente relembrar aqui, olhando aqui nesse quadro numérico, né, nessa tabela, nós estamos trabalhando com a sequência do número 300. Então, como que é composto o número 300 aqui? Eu tenho 3 centenas, aqui eu tenho 0 dezenas e aqui eu tenho 0 unidades. Então, o número 300, ele é composto por centena, dezena e unidade, tá? Então, como que eu vou completar? Por exemplo, essa linha primeira que nós temos aqui. Essa primeira linha, eu vou mexer apenas na unidade, percebe? Então, eu tenho 3 centenas, 0 dezenas e 0 unidades. 3 centenas, 0 dezenas, 1 unidade. Eu vou mudar apenas a casinha da unidade. 3 centenas, 0 dezenas, 2 unidades. 3 centenas, 0 dezenas, 3 unidades. Então, qual é o número que falta? Né? No caso aqui, a gente fala 300, 301, 302, 303, 304, que são 3 centenas, 0 dezenas e 4 unidades. Tá? Então, na primeira linha, eu vou mudar apenas a unidade, tá bom? 305, 306, 307, 308 e 309. Em toda essa linha, eu não tenho nenhuma dezena. Tenho 3 centenas, 0 dezenas e mudo apenas a casa da unidade. E aí, nós vamos para a linha de baixo. 310. Aqui, eu já mudei a casa da dezena. A partir do 310, eu já tenho uma dezena. Então, eu tenho 3 centenas, 1 dezena e 0 unidades. 310. O próximo vai ser 311. 3 centenas, 1 dezena e 1 unidade. Tá? Depois 312, 313, 314, 315, 316. Qual vai ser o próximo? Olha lá. Se eu tirar o 300 aqui, eu fico com o número 16. Quem vem depois do 16? O número 17. Então, 317. 3 centenas, 1 dezenas e 7 unidades. Depois, 318 e 319. Então, na segunda linha, eu estou trabalhando com uma dezena. 3 centenas, 1 dezena e vou mudando a unidade, tá? Na próxima linha, eu já tenho quantas dezenas? 2 dezenas. Olha lá, 320. Então, 321, 322. Depois, 323. 3 centenas, 2 dezenas e 3 unidades. 324. 3 centenas, 2 dezenas e 4 unidades. 325, 326, 327, 328,
329, 3 centenas, 2 dezenas e 9 unidades. Então, na segunda linha, eu estou trabalhando com 3 centenas e 2 dezenas, tá? E aí, eu fui até o 329. Quem vem depois do 329? Se eu tirar de novo aqui, ó, vou tirar o 300. Se eu for contar, eu tenho 28, 29, 30, não é 30? Então, aqui, eu vou acrescentar a centena antes. 330. Eu estou trabalhando agora com 3 dezenas. 3 centenas, 3 dezenas e vou mudando a unidade. Então, 330, 331, 332, 333, 334, 335. Quem vem depois? 336, 337, 338, 339. Então, aqui, 3 centenas, 3 dezenas e mudei apenas as unidades. Agora, a gente vai mudar a dezena. 3 centenas, 4 dezenas. E agora, mudando a unidade. Então, 340, 341, 342, olha lá. 3 centenas, 4 dezenas e 2 unidades. A centena e a dezena eu não mudo na linha toda, percebe? Eu mudo apenas a unidade. Eu vou mudar se eu for trabalhar aqui na coluna, olha. Aqui eu não tenho nenhuma dezena, aqui eu tenho uma, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 5. Aí eu vou mudar a dezena. Se eu for trabalhar na coluna, porque na coluna a gente já trabalhou isso, a gente anda de 10 em 10, não é? Na coluna. Na linha, como a gente anda de 1 em 1, eu não mexo nos 2 primeiros números. Eu repito os 2 primeiros números até o final da linha. E aí eu só vou mudando a casinha da unidade, ó. Então, daqui, 344, o próximo, 345, 346, 347, 348, 349. Eu vou mudar agora a minha casa da dezena, porque eu tô saindo aqui, ó, acabou 349. Aqui foi o último número das 4 dezenas. Agora eu vou mudar, vou para 5 dezenas. Então, 350. 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360. Mudei a minha dezena, tá? Porque aqui 5 dezenas foi até o final, ó. 59, né? Agora é 360. 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369. Então, nós tivemos aqui na nossa cartela, nós tivemos até o número 369, certo? Número 2, nós estamos na página 13. Letra A. Depois de completar a primeira linha, com quantas cartelas ela ficou? Olha lá, então ela completou a primeira linha de cartelas aqui. Vamos contar com quantas cartelas ela ficou? Eu começo do 0, olha, e vou até o 9. Vamos ver quantas cartelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por que 10 se termina no 309? Porque nós não começamos do 1, nós começamos do 0, tá? Começamos do 300 e fomos até o 309. Então, ela ficou, né, com 10 cartelas, tá? Letra B. O que há de parecido nos números das cartelas da segunda linha? Vamos ver. Olha lá, então, a segunda linha é essa aqui, do 310, que vai até o 319. O que tem de igual aqui, de comum aqui nessa segunda linha? Todas elas começam com 3 centenas e tem uma dezena. Depois a gente só muda a casinha da unidade, o número da unidade, né?
Então, o que que há de parecido, né? O que tem de comum neles? Todas têm 3 centenas e uma dezena. Eu coloquei o exemplo aqui, ó, 310, olha uma dezena. 311, 312, sempre com uma dezena. E mudamos, então, apenas as unidades, tá? E nos números das cartelas da terceira coluna, vamos ver? Então, aqui nós temos a primeira coluna, a segunda coluna e a terceira coluna. Olha lá. Essa aqui é a terceira coluna. O que a gente tem de parecido aqui? Vamos ver os números? 302, 312, 322, 332, 342, 352 e 362. O que mantém aqui igual? Nós temos aqui as centenas que não mudam. Olha lá, 3 centenas em todos eles, certo? Tem mais alguma coisa que não muda na coluna? Nós temos as unidades, olha, todos terminam com 2. Olha, todos terminam com 2. Mas, diferente da linha, né? De quando a gente olha a linha, que muda apenas a unidade, na coluna, nós mudamos apenas a dezena. Por quê? Porque na coluna a gente anda de 10 em 10, lembram disso? A gente já fez atividade sobre isso. Então, aqui, olha, 3 centenas, nenhuma dezena, 2 unidades. Para chegar no número de baixo, eu tenho que andar 10 casinhas até chegar ao 312. Então, aqui, a partir disso, eu aumento uma dezena. 312. Eu tenho 3 centenas, uma dezena e 2 unidades. Para chegar no 322, eu ando mais 10 casinhas. Ou seja, eu aumento uma dezena aqui. 3 centenas, 2 dezenas e 2 unidades. Para chegar no 332, eu ando 10 casinhas. Então, eu aumento uma dezena, tá? Então, aqui eu tenho em comum a centena e a unidade que não mudam, mas as dezenas é que mudam na coluna. Eu vou aumentando uma dezena conforme eu vou andando para o número de baixo, tá? Então, aqui. E nos das cartelas da terceira coluna, o que há em comum, né? As cartelas da terceira coluna mantêm a centena e a unidade iguais, são as mesmas. São 3 centenas e 2 unidades. O que muda é a dezena. Então, no primeiro número eu não tenho nenhuma dezena, no segundo número eu já tenho uma dezena, no outro eu tenho 2 dezenas, no outro 3 dezenas. Aumenta uma dezena conforme eu vou andando para o número de baixo da coluna, tá bom? Quantas cartelas tem no quadro no total? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu sei que cada linha dessas tem 10, né? Tem 10 na primeira linha, 10 na segunda, 10 na terceira, 10 na quarta, na quinta, na sexta. Todas elas têm 10. Então, se nós contarmos de 10 em 10, olha lá. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Né? Se a gente sabe que cada linha tem 10 cartelas e a gente tem 7 linhas, então 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Tá? Se eu contar de 10 em 10. Mas, professora, chegou aqui até 369. Não tem 69 cartelas? Não, lembra que a gente começou a contar do 300. 300 é como se a gente tivesse começado do zero, né? Do zero até o 69. Não foi do 1. Se a gente tivesse começado a contar do 1, do 301, aí sim seriam 69 cartelas. Mas como a gente começou do zero, então, a gente tem 70 cartelas, certo? Então, há 70 cartelas no quadro, certo? Seguindo aqui, atividade 18.2, número 1. Pessoal, vocês observando aí a imagem, antes da gente começar a atividade,
que essas crianças estão fazendo? Jogando futebol, né? E aí, vocês gostam de futebol? Qual é o time preferido de vocês? Ai, ai, ai. Coloquem aí pra gente. Coloquem aí no YouTube. Quais os times preferidos de vocês? Futebol é um esporte muito comum aqui no Brasil, né? A maioria das crianças gosta, a maioria dos meninos quer ser jogador de futebol, né? É um esporte muito popular. Então, aí, essas crianças estão jogando futebol, olha lá. Na festa da escola, uma das atrações foi a partida final do campeonato de futebol. Este ano, 3 alunos se destacaram marcando gols. Então, nós temos aqui o Douglas, que marcou 18 gols, o Fabiano marcou 23 gols e o Júlio marcou 16 gols. Olha só, hein? Muito, muito bons jogadores eles. E aí nós temos as questões, olha lá. Quem marcou mais gols? O Douglas ou o Fabiano? E aí? O Douglas marcou 18 e o Fabiano marcou 23. Quem que marcou mais? O Fabiano, né, gente? Olha lá. Quantos gols a mais? Então, Douglas 18 e Fabiano 23. Douglas 18 e Fabiano 23. Então, eu posso resolver essa conta, eu vou ter que fazer uma subtração aqui. Nós precisamos saber quantos gols do 18, né? Quanto que falta para chegar no 23, né? Então, eu vou tirar 18 de 23 para saber quanto que sobra, né? Para saber quantos ele precisa fazer ainda, quantos gols ele precisa conseguir fazer ainda para chegar no número do amigo, né? Então, aqui eu posso fazer a conta na estrutura, tá? É uma opção. Eu posso pegar 23 lápis, 23 tampinhas, 23 palitos, tirar 18 e ver quanto que falta, quantos gols o Fabiano fez a mais, né? Ou eu posso, como é um número próximo do outro, eu posso conseguir chegar do 18 até o 23, que é o que a gente vai fazer. Então, aqui, ó, eu tenho 18, eu preciso chegar lá no 23, então 18, 19, 20, 21, 22, 23. Olha lá. Então, quantos gols a mais o Fabiano fez? Ele fez 5 gols a mais, tá? Então, eu tenho várias opções de resolução, tá? Como é um número próximo do outro, a gente pode contar no dedo que dá certo, tá bom? Depois, quem marcou mais gols? O Douglas ou o Júlio? Vamos lá ver? Então, aqui, o Douglas marcou 18 gols e o Júlio marcou 16 gols. Então, quem marcou mais? Foi o Douglas, né? Que marcou 18. Quantos gols a mais? Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu posso fazer a conta na estrutura, 18 menos 16, ou eu posso pegar 18 lápis, tampinhas, palitos, enfim, tirar 16 e ver quanto que sobra, para saber, né, qual foi a quantidade de gols a mais que ele fez, ou, como são números próximos, eu posso chegar do 18 até do 16 até o 18. Então, 16, 17, 18. Então, eu já sei que o Douglas fez 2 gols a mais, né? 2 gols a mais. E aí, quantos gols a mais o Júlio deve marcar para igualar o número de gols de Fabiano? Vamos ver? Então, aqui o Júlio fez 16 gols e o Fabiano fez 23 gols. Quantos gols a mais, então, o Júlio tem que marcar? Então, eu tenho que fazer a mesma coisa. De novo, posso fazer a conta na estrutura, que é o que a gente vai fazer agora, ou eu posso pegar 23 lápis, tirar 16 e ver quanto que sobra. O que sobrar é a quantidade de gols que o Júlio ainda precisa fazer. Ou eu posso chegar contando no dedo, como a gente fez nas outras atividades. Como 16, para chegar no 23 é um pouco mais longe, então eu trouxe aqui a conta na estrutura para a gente fazer, tá bom? Então, aqui eu tenho a desenho unidade,
o número 23 em cima porque ele é maior, o número 16 embaixo porque ele é menor, nós estamos fazendo uma subtração, então eu não posso colocar o 16 em cima, porque lembra que é uma subtração. Eu não posso tirar 23 de 16, porque 16 é um número menor. Se a gente for imaginar que eu estou dando, vamos supor, balas, eu tenho 16 balas, eu não consigo dar 23 balas, concordo? Porque eu só tenho 16. Então, o número maior na subtração sempre fica em cima, tá? Então, 23 é maior, 23 fica em cima, 16 fica embaixo. Então, aqui, olha, a gente, como de costume, a gente vai começar resolvendo pela unidade. Olhando aqui na unidade, o número 3 é menor do que o número 6, né? Só que o número inteiro, 23, é maior do que 16, então tá certo. O número 23 fica em cima, o 16 fica embaixo. Aqui na unidade, a gente olha e vê que 3 unidades é menor do que 6 unidades. Então, eu não consigo dar 6 balas para as pessoas se eu só tenho 3, né? Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai voltar uma dezena para a unidade. Então, aqui eu tinha 2 dezenas, eu fico com uma e passo uma dezena das 2 que eu tinha para cá. Então, aqui eu fico com uma dezena e mais 3 unidades. Eu vou juntar esses 2 números e eu vou ficar com o número 13, né? 10 mais 3, 13. Então, aqui eu vou ficar com 13 e aqui eu vou ficar com uma dezena. E aí, sim, eu consigo 13, eu consigo tirar 6. Então, 6 para chegar lá no 13. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Faltam 7. E uma dezena menos uma dezena, 0. Então, 23 menos 16 é igual a 7. Significa que o Júlio ainda deve marcar 7 gols para se igualar ao número de gols do Fabiano. Tudo bem, pessoal? Muito bem. Então, aqui, nós vamos fazer agora cálculo mental. Olha lá. Número 2. Mostre que você é um campeão no cálculo mental, escrevendo os resultados das subtrações. Então, nós temos aí 2 tabelas. E vocês precisam colocar o resultado sem fazer conta, de preferência, né? Cálculo mental. Então, significa que vocês só vão pensar, vão fazer de cabeça, não vão fazer conta no papel, tá? Então, você vai pausar agora o vídeo, vai fazer, vai completar, depois vou voltar aqui para a gente fazer conferência junto, tá bom? Vai lá. Pronto, pessoal? Muito bem, então vamos conferir? 1 menos 1. Quem conseguiu fazer? Eu tenho uma bala, chupo essa bala, fico sem nenhuma, né? Então, 1 menos 1, 0. 2 menos 1. Se eu tenho 2, eu tiro 1, fico com 1. Se eu tenho 3 e tiro 1, com quantos eu fico? Com 2. Se eu tenho 4 e tiro 1, fico com 3. Eu estou tirando uma unidade, ó, de cada número, ó. Então, aqui eu tenho 4, tiro uma unidade dos 4, eu volto para o 3, né? Lembra no quadro numérico? Eu tenho 5. Se eu tiro uma unidade do 5, eu volto para o 4, né? Agora, aqui vocês perceberam que essa tabela está junta? Por que será? Olha lá. Eu tenho 10, eu tiro 10. Quanto que fica? Com 0. Eu tenho 20 e tiro 10. Com quantos eu fico? Olha lá. Eu tenho 2 e tiro 1, eu fico com 1, não é verdade? Então, se eu tenho 20 e tiro 10, eu vou ficar com 10. Olha, é muito parecido. A diferença é que aqui é a unidade e aqui é a dezena. Eu tenho um 0 no final. Mas eu tenho 3 e tiro 1, sobra 2. Então, eu tenho 30 e tiro 10, vai sobrar 20. Percebem? Só a diferença desse para esse é que eu tenho um 0 depois de cada número, porque eu estou trabalhando com dezena, tá? Então, aqui eu tenho 4 e tiro 1, sobra 3. Então, 40 menos 10 é igual a 30. Eu tenho 5 e tiro 1, sobra 4. 50 menos 10, então sobram 40. Certo?
Perceberam? Os resultados são basicamente, olha, dá para a gente entender que é praticamente a mesma coisa. A diferença é que eu tenho um zero no final de cada um deles, porque eu estou trabalhando com dezena, tá? Agora aqui, 2 menos 1, 1. 4 menos 3, 4 menos 3, 1. 7 menos 6, 1. 8 menos 7, 1 também. E 9 menos 8, 1 também. Vamos fazer a mesma coisa aqui, olha. A diferença é que eu tenho um zero no final de cada número. Então, se eu tenho 20 e tiro 10, sobram 10. Se eu tenho 40 e tiro 30, sobram 10. Tá? É a mesma coisa daqui. Porque aqui é como se eu tivesse 4 dezenas menos 3 dezenas. 4 menos 3, sobra 1. Então, aqui sobra 10, porque é dezena, né? 70 menos 6, 10 também, porque 7 menos 6 é 1. É só acrescentar um zero no final. 8 menos 7 é 1, então 80 menos 70, 10. 9 menos 8 é 1, então 90 menos 80 é 10. Tá? Conseguiram fazer? Acharam difícil? Isso tudo é prática, gente. Cálculo mental é prática. Então, colocar a cabeça aí para funcionar, tentar fazer o máximo possível para resolver de cabeça, tá? A gente já aprendeu bastante estratégia já para fazer resoluções de cabeça, sem ficar fazendo muita conta, né? Tanto aqui no Movimento Aprender Mais, quanto lá no Movimento Aprender também. Então, vamos colocar a cabeça para funcionar aí, hein, gente? Sem preguiça de pensar, tá bom? Muito bem, então essas foram as nossas atividades de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E espero vocês na nossa aula de amanhã, combinado? Um beijo enorme e até lá. Tchau, tchau.